Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Um podcast para reunir amigos, se divertir, jogar um pouco de conversa fora e, se sobrar tempo, falar um pouquinho de engenharia, tecnologia, inteligência artificial ou o que vier na cabeça. Hoje, recebendo um convidado mais do que especial, José Vargas, um especialista em tecnologia, com conhecimento muito abrangente de diversas áreas de engenharia, passando pela arquitetura, mecânica, civil, por aí vai. Especialista na parte de desenvolvimento de softwares e configurações, plugins para a parte de Autodesks e afins. Um profissional com uma carreira extensa, com mais de 10 anos de experiência no mercado, envolvido em grandes empreendimentos de diversos segmentos, tanto de edificações quanto da parte de indústrias. E seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui, depois de muita insistência, muitas remarcações. Mas, cara, obrigado mesmo pela sua disponibilidade, pela parceria aí de tanto tempo também. Muito bom estar te recebendo aqui. Eu queria deixar você completar um pouquinho o mini currículo que eu falei de você aí, passando pela arquitetura, pela mecânica, pela civil, e assim de maneira muito profissionalizada. Bem indeciso, bem decidido. Mas bem-vindo, eu também não sou tão decidido assim. Fala um pouquinho de você aí, desse mini currículo aí, estende ele um pouquinho mais pra gente aí, José. Obrigado mais uma vez, viu, cara? Obrigado pelo convite, cara, pra mim é um prazer, assim, e aí quando você falou de 10 anos de experiência, né, que eu conto, e aí acho que a gente vai falar disso a partir de quando a gente começou a trabalhar junto, né? Que legal, 2014. Cara. Então, assim, esse ano conta os 10 anos, né? Legal. Bom, meu nome é José, posso... À vontade, você vai falar pra mim ou pra ele? Bom, pra quem tá aí, assistindo, meu nome é José Vargas. Hoje eu sou coordenador de qualidade BIM, uma empresa que chama PhD Engenharia, né? Então, esses 10 anos eu trabalhei, né, desde quando a gente chamava de administrador 3D, né? Falo isso pra todo mundo. E é bem legal isso, né? Porque todos que vieram aqui até agora falam assim, desde quando BIM não era BIM, né? A gente não falava necessariamente BIM, falava automação de projetos, né? E daí eu passei, igual o Kleber falou, né, por várias graduações, mas eu nunca cheguei a graduar de fato, né? Eu brinco com o pessoal que eu aprendi nas ruas. E eu trabalhei, né, basicamente muito em projeto industrial, mas também na área de residencial, predial. Passei por empresas que trabalhavam com pré-fabricação, modelização, né, industrialização da construção. E mais recentemente, né, na PhD, meu papel está numa experiência que eu ainda não tinha tido, que é contato de levar o BIM para a obra, né, de fazer essa ponte, assim, né, entre a engenharia de onde eu vim, né, para o que acontece na obra, e aí é muito interessante também aprender um pouco com isso. Com certeza. E hoje também eu acabo trabalhando em algumas implementações, né, também acho que eu comecei lá em 2015, né, que a gente estava implementando em alguns clientes. Uhum. E aí hoje ainda a gente continua principalmente no cliente final, né? Que é quem contrata os projetos de engenharia. Que é um movimento diferente aí, que a gente pode falar dele um pouco mais para frente, um pouco mais profundo. Um movimento que a gente não via lá atrás, né? Do cliente estar nesse nível de engajamento, né? De conhecimento mesmo do assunto, né? De exigir. Cara, mas quantos anos de faculdade? Você fala que não formou, quantos anos de faculdade? Fala um pouquinho dessa trajetória. Eu não tenho diploma, mas eu acho que eu merecia, né? Porque eu fiz ao total 8 anos de faculdade. Eu cursei 8 anos de graduação, né? Entre arquitetura, mecânica, depois fui para civil, e muito foi por conta dos movimentos de carreira que eu fui fazendo, né? Porque o primeiro vestibular que eu fiz foi para engenharia civil, na verdade, né? Na época que ainda tinha a segunda etapa, vestibular, né? Você fazia a primeira, depois a segunda. Como que mudou esse processo também, né? Não, e eu lembro, cara, que eu fui fazer a segunda etapa a primeira vez, e assim, no primeiro dia eu já fui muito mal na prova. E aí tinha um colega de escola na época, né, de colégio,
fazendo também a mesma prova e na mesma sala que eu. Legal. Então, no final das provas, a gente encontrava e ele perguntava, e aí, muito fácil, né? Tranquilo. Tá. Não, acho que fui bem. Assim, não passei, aí no outro ano eu tentei arquitetura, né? Legal. E aí e arquitetura não é ciência exata, né? É uma ciência social aplicada. Acho que tinha uma época que até tinha prova de desenho para você entrar na faculdade, alguma coisa assim. Mas aí, ali por 2010, né? Eu entrei na faculdade em 2008, em arquitetura, na UFMG. E aí eu já comecei a estagiar. Então, desde o começo eu comecei a trabalhar. Então, saía da faculdade, ia fazer projeto, né? Num escritório de arquitetura. E gostava muito, porque aí eu achava muito mais prático, né? Me instigava muito do que, tinha período lá que tava fazendo aula de urbanismo e a gente tava colorindo mapa, né? Então, assim, putz, eu comecei a ficar meio impaciente, assim, acabei largando o curso, e aí um amigo meu me chamou para trabalhar como desenhista numa empresa, na Progen, na época, né? Acabou não dando certo. Foi o Gui? Foi o Gui. Foi o Gui. Gui Lapub. Gui. Cara, muito tempo que eu não vejo o Gui. Abraço pra você aí. Não, Esse é fera, hein? O Gui é um cara legal de você convidar, cara. Tá convidado já. Ele tem muita história legal. O Gui, eu aprendi CAD. Eu conheci ele na Progen também. O Gui, né? Eu conheci o Gui num curso de CAD que eu fiz antes de entrar na faculdade. Legal. Eu entrei naquele esquema de entrar no segundo semestre na UFMG, então nesses 6 meses antes eu fazia aulas de CAD e desenho técnico em prancheta ainda. Legal. Então todo sábado. E é um cara fera mesmo, cara. Desde essa época ele já era muito. Essa parte de tecnologia, inclusive, ele já tinha um viés muito forte ali de automações, de Lisps ali. Já tinha. Sim. Muito legal. Eu acho que. Eu lembro que também foi quando eu comecei a ter interesse em informática, né? Quando eu era adolescente, assim, tinha computador em casa e tal, mas nunca fui, assim, super nerd ali de fuçar ou aprender a programar com 12 anos, nada. Tipo, foi dali 2018, de 18 anos pra frente, né, que eu comecei a ter muito interesse em tecnologia, assim. E acho que foi muito por ter feito esse curso de AutoCAD. De AutoCAD ali, né? Legal. E também acho que uma das influências para eu ter querido cursar arquitetura, engenharia, foi porque minha mãe, ela trabalhou muitos anos numa empresa que fabricava equipamento industrial. Então, nas férias... projetos ali. Então nas férias eu ia pro escritório. Era uma fábrica, na verdade, aí tinha o prédio administrativo ali, que tinha uma sala de projetos, né? Certo. Então eu peguei da transição, assim, de ser uma sala cheia de prancheta para mudar para computador com AutoCAD. Você chegou a ver, Eu cheguei a ver. Legal. E é legal essa, né, um pouquinho mudando, mas mantendo o contexto, como que essa possibilidade do filho conhecer o ambiente de trabalho dos pais dá possibilidade de futuro mesmo, né? Que recentemente lá na empresa a gente fez, né, no Dia das Crianças, a gente deixou as crianças irem lá visitar. Hoje, inclusive, a minha esposa trabalha na Valorec, né? E aí, hoje chegou lá uma confirmação da família visitando também a fábrica lá. E é legal porque os pais saem para trabalhar todos os dias, né? E o que eles estão fazendo? Então, olha, você vê, você possibilitou você ver uma transição que foi um marco para pro nosso segmento, essa virada aí, né? E você tinha quantos anos nessa época aí? Cara, eram uns 8 até uns 12, assim. Aí. Né? Então, meus filhos estão loucos para fazer essa visita lá na fábrica, porque lá na minha empresa é mais fácil, né? Mas numa planta industrial é extremamente complexo levar realmente crianças. Então, acho essa iniciativa muito legal de conseguir colocar a família dentro da empresa de alguma maneira. Né? E assim, minha mãe, ela nem era dessa parte, ela era gerente financeira da empresa. Mas aí eu ficava andando ali. Financeiro não ia não, né? Não gostava. Mas ela contava dinheiro, isso eu ajudava. Pegava uns malotes lá de dinheiro. Outra época, né, cara? Loucura. Hoje, imagina. A gente nem vê, né? Existe cédula. É tudo de mentira, né? E aí, acho que foi muito isso, assim, E aí, minha mãe, também uma outra coisa que é interessante, que em 2003, por ali,
ela saiu dessa empresa e aí ela montou um coworking. Na época que não chamava, não existia essa ideia, né? Que legal, cara. Então ela alugou uma casa e a ideia é que, né, pessoas pudessem alugar salas. Então era Olha um que legal, conceito, cara. assim, que não tinha, né? Chamou cowork depois. E aí tinha, por exemplo, a pessoa que fazia reiki, que alugava a sala para Aham. fazer. Aí ela tinha uma ideia de ter uma galeria dentro do escritório, e aí ela também monetizar o aluguel do espaço para os Aham. artistas poderem exibir as obras e vender as obras. Interessante. Uma coisa bem massa. E aí no fundo da casa tinha uma sala que um engenheiro que trabalhou com ela alugou, né? E ele fazia projeto. Então eu ficava meio que espiando, assim, pela Das janela. especialidades que tinha, que chamou a atenção lá. Eu sei que ele era engenheiro calculista, Uhum. mas eu não entendia, assim, o tipo de projeto que eles faziam. Então tinha, assim, plotter, né, os Eu não formatos sei lá. você, mas a primeira vez que eu vi um desenho impresso, né, 1 a 1 impresso ali, e eu vi isso já dentro da empresa como auxiliar técnico, que eu tinha entrado lá como auxiliar técnico. Falei, cara, acho que eu nunca vou conseguir ler um desenho desse tanto risco que tem. É, Você já conseguiu ler? Porque... não, então, porque Mas é engraçado, né? Como é que a percepção vai mudando com o conhecimento que você vai ganhando. Mas eu falo, cara, é impossível a quantidade de risco que tem ali naquele desenho. Não, mas também, assim, até falando, eu vou percebendo que é uma coisa que me marcou muito, né? Porque, assim, desde lá eu tenho essa lembrança, e aí eu lembro, assim, de ver um cara trabalhando de costas e ver aquela tela preta do CAD, Memória fotográfica ali, né? com um Ficou. monte de linha de cores diferentes e tal. Então, pra mim, assim, o cara podia estar desenhando uma estação da NASA, É, assim, né? Pra mim era um negócio, assim, muito foda. Muito, assim, cara, legal. de alguma forma eu quis fazer aquilo, sabe? Aham. Então, assim, acho que meu Foi interesse. inspirador, né? Pra mim, acho que teve muita influência isso, Maneiro. assim. Muito legal. E aí, então daí que começou a despertar essa vontade de ir para um lugar que você não sabia nem direito o que era, né? É. E a arquitetura, como é que você falou? Não, então é arquitetura. Então, e a minha mãe, ela já tinha feito curso de desenho técnico, então ela gostava muito de ficar pensando como que ia ser a Acho que você casa. puxou alguma coisinha aí, né? Financeiro, já tinha feito desenho técnico, né? E, Decisão, né? e eu acho que eu gostava muito da ideia, assim, porque acho que pra mim engenharia civil talvez não tivesse uma palpabilidade, assim, igual acho que a arquitetura tem, né, de criar edifícios icônicos, né, tipo, Aham. espaços que você gosta de estar, então acho que foi muito, muito atraído por isso, assim, né. Uhum. E eu acabei saindo, acho que muito por uma impaciência minha mesmo, né? Porque assim, eu gostava mais de estagiar do que ir na aula, né? Então Mas você também aquilo. não é um cara muito de constância, né, José? Convenhamos. Eu É, lembro de eu, quando você chegou lá na minha sala um dia e falou assim, então... Ah, na frente a gente fala um pouco melhor disso, mas... Então, cara, eu vou mexer com móveis. Lembra disso? sim, sim, sim. Tá muito constante aqui, eu acho, né? Mas eu acho maneiro isso, porque no final das contas, cara, a gente né, o contexto da sociedade nos impõe viver uma vida muito quadrada, né, cara? Não, tem que ser assim, assim, assim. E, cara, é uma vida que você tem total liberdade de escolher a direção que você quer ir o tempo Sim. inteiro, né? Sim, e acho que faz muito parte dessa busca, assim, o que que eu tô querendo. Acho que ao longo do tempo, eu acho que a gente pode falar disso depois, mas assim, eu tive altos e baixos, altos e baixos, e aí, assim, a minha constância meio que é um pouco O isso, alto e baixo é né? constante, né? Só que eu aprendi um pouco a levar em consideração o que que isso impacta nos Claro, é. outros, né? Claro, Tanto que acho que eu sempre tive, acho que muito senso de responsabilidade, não tem assim, dúvida. né, com as É pessoas. nunca inconsequente totalmente, não. Mas também não tão preso em padrões totalmente. Pô, começou isso aqui agora, não volta atrás, mas não, calma aí, peraí, né? É. Deixa. Se você conversar com o Lucas, né, Aham, Lucas Batista, que é lá no Pegadeiro, sim. meu gerente, cara, outro dia eu falei com ele, cara, eu reclamo muito, né? Porque assim, toda semana eu chegava, pô, Lucas, não sei o que, pô, não tá legal, tarará, tarará. E O aí, Lucas também é um cara fenomenal, né, e cara? ele aprendeu, assim, a entender meu jeito, né? É, De que eu sou muito incomodado com as coisas, assim.
Então, acho que tem a ver com isso, assim. Maneiro. Mas a questão, assim, só para, né, da arquitetura foi para mecânica, por quê? Porque ali eu saí da arquitetura e comecei a trabalhar com Gui, né, e depois acabei saindo da, da Progen, e aí fui trabalhar na MSU, que era um projetista, fui trabalhar com o Thiago Thiago Pessotti, Pessotti. na disciplina de mecânica. Então Aham. eu comecei com né, essa carreira de projetista na mecânica como desenhista, e aí acho que o meu diferencial na época é que eu sabia Inventor, né, modelagem, então algumas coisas de elementos finitos a gente já fazia Eu lembro que o ali. Thiago Pessotti me procurou um dia, falou, não, cara, tem um cara fantástico e que vai se dar muito bem aqui, que ele tem, né, toda essa... A gente já estava com uma empresa ali de tecnologia mesmo, para automação de projetos, Uhum, e aí ele fez essa ponderação e realmente, né, você casou como uma luva lá, porque você já estava com essa, né, desenvolvendo esses skills mesmo de inovação, de pesquisa, né, que é um negócio também que eu gostaria de abordar com você um pouco para frente, dessa de ser autodidata, né, de ir atrás uhum, e encontrar tendências e buscar sobre essas tendências. E quando você chegou, esse conhecimento de Inventor, depois você expandiu ele para várias outras ferramentas, né, José? Você acabou não. Hoje você não é especialista em uma ferramenta, né? Você acaba tendo um domínio de uma gama de ferramentas aí, passando por essas áreas que você atuou, tanto na academia quanto na autopesquisa ali. uhum. E é muito interessante isso, né? No trabalho mesmo, né? No Na trabalho experiência mesmo, ali né? do. Hoje, num mundo tão globalizado que a gente vive, um profissional que entra de cabeça na disciplina dele, ele tem seu papel e tem seu espaço no mercado, é óbvio que tem. Mas a gente também tem a necessidade daquele profissional que tem mais noção de como que aquela disciplina impacta no Uhum, projeto como um todo e não só na parte que aquela sim, disciplina está atuando efetivamente, né? sim. Então, assim, eu entendo que um calculista é um cara que realmente tem uma atuação mais verticalizada mesmo, né? Uhum, Mas um modelador, né, um projetista de projetos em 3D, ele realmente, assim como um projetista, né, independente se é 3D ou não, ele precisa ter essa ideia dessa multidisciplinaridade para interface, fazer um projeto mais bem feito. Então, sim. pode soar como um ponto negativo essa troca, mas querendo ou não, você acabou tendo um know-how aí mais diverso, né, cara? E aí assim, como eu entrei na mecânica, quis fazer mecânica, né? E aí depois, quando comecei a trabalhar com você na Engemex, aí eu vi uma necessidade de ser alguma coisa talvez voltada mais para civil. E aí também pelo contato que a gente teve desenvolvendo ferramentas, plugins, né? Verdade. Que também foi o primeiro contato que eu tive com esse mundo, De assim, desenvolvimento ali. de desenvolvimento, por isso que eu Foi lá quis que começou fazer análise de a sistemas. primeira interação com C Sharp, o primeiro Isso. curso lá, O do Adriano deu Adriano. um curso de C Sharp pra É, gente. verdade. Ah, não, aliás, acho que foi com o Adriano e teve um na época, o Augusto, da Autodesk, Hum, né? Augusto Augusto, Gonçalves. verdade. Nunca mais tive contato com o Augusto, E inclusive, ele verdade. foi lá, deu um treinamento É. pra gente, assim. Então, pra mim, aquilo abriu muito a cabeça, né? Uhum. E a história, assim, de como que eu entrei na Engemex, pra mim, né, que eu sempre conto pras pessoas, é que eu lembro que eu cheguei, né, na sala de reunião, que ficava ali, Perto da TI ali? isso, perto da TI, Legal. né, e tinha uma TV, e Aham. acho que o Vitor tava sentado Vitor lá, Souza. mexendo no modelo no Navisworks, assim, e eu nunca Aham. tinha usado, né, o Navis. E aí eu bati o olho e falei assim, cara, é isso que eu quero fazer. Legal, né, cara? É, Então é, o Vitor inspirou alguém aí, Vitor? Pelo menos um cara já inspirou. Brincadeira, o nome do Vitor aparece em todo episódio até agora, né? Porque é bem legal isso, né? Essa safra de pessoas ali desse mercado, né, daquela época acabou colocando cada um em pontos muito estratégicos hoje do sim, mercado, né, cara? em Muito várias legal. empresas, Em né? várias empresas, né, Não, eu cara? falo pra todo mundo, assim, o time que a gente tinha ali na Engemex mesmo, né? É. Pô, era sensacional e, assim, todo mundo muito competente
E eu acho que era um clima muito bom também. Porque realmente. como a Era um clima de tecnologia mesmo, não era de engenharia. E era muito colaborativo, assim. Porque como a gente estava descobrindo muita coisa, né? Todo mundo se ajudava. Então era muito legal, assim. Tanto que a gente ainda é amigo até hoje, né? Aquela turma sempre tá se encontrando ali, né? Tem contato. Você e o Vitor, inclusive, já viu umas fotinhas suas no Instagram lá. A gente colocou como tradição agora. Todo mês a gente almoça junto um dia, assim. Legal. Ali E o Vitor é um cara sensacional, né? Eu tenho que tomar cuidado, senão a gente vai ficar excluindo a galera também, né? Sim. E além de... Apesar que diz que é isso, né? A gente tem que falar bem em público, não é isso? Uhum. Então, mas os caras merecem mesmo. Ricardo, né? Inclusive, também um cara daquela época ali que... sensacional, figuraça, né? Eu lembro. Os dois, Ricardo. O Ricardo, o Marco Centurião, né? O Marcão. Eu lembro assim. O Marcão veio no episódio anterior a esse. Legal. Foi fantástica também o bate-papo aqui com ele. Acho que agora eu ouvi aquela voz no ouvido assim, né? agora como especialista Autodesk, inclusive, né? Sim. Tá, fiquei sabendo, muito bacana. Mas eu lembro, assim, de também, né, porque, assim, na Engemax tinha um nível ali de maturidade muito alto pra época, né? É verdade. Então eu lembro de ficar, assim, muito empolgado, assim, de estar aprendendo. Apesar de que eu também tenho o caso de que quando eu entrei, né, a gente dividia os administradores por ferramenta, né? Então, Revit, Plant. E aí eu entrei, o Marcão tava dando uma consultoria externa, né? O Ricardo acho que saiu de férias e o Davidson também tinha saído. Sobrou encrenca nessa Então, assim, só foram 2 semanas que eu fiquei maluco, assim. eu sonhava com o trabalho. E é uma responsabilidade muito alta, né, cara? Muito grande do administrador, do gestor, né, do BIM manager. Porque você acaba tendo uma equipe, se o projeto for grande, inclusive, uma equipe muito grande dependendo daquilo. Uhum. E muitas das vezes o sistema, por algum motivo, não responde e, cara, 30 pessoas ficaram sem trabalhar. Saber, né? E aí vai todo mundo atrás do José Vargas para falar, cara, e aí, que hora que você libera o serviço aí pra gente voltar a trabalhar, né? Uhum. E aí é uma rede que deu um pico, uma biblioteca que não tá pronta, ou que não funcionou. É brinquedo não, né, José? Eu lembro que na época eu sonhava, assim, de falar as coisas. Tem que linkar o modelo, liberar o modelo pro projetista tal. Muita pressão, cara. Muita pressão. Mas é uma cachaça, como dizer, é viciante, né? Não, então, e acho que foi a época que eu mais aprendi, assim. Então, assim, eu acho que até hoje, pra mim, essa experiência ali, pra mim, foi também definitiva, assim. Até hoje, eu acho que eu chego em alguns lugares que o pessoal, assim, tá... meio indeciso sobre as coisas, gente. Pra cá. É assim, pronto. A gente já se ferrou muito, né? A gente já fez desse jeito, deu errado. A gente já fez assim, deu errado. A gente vai pra cá assim, que... É assim. Confia no pai, né? Legal, cara. Então, cara, muito diverso, né? Na formação acadêmica. Muito diverso também na atuação no segmento, igual várias ferramentas, várias experiências aí, né? E como é que tá esse momento seu lá agora na PhD, cara? Tá com uma turma boa lá, os Pedros, né? Pois é, O Lucas também foi uma mistura legal que aconteceu recentemente. Como é que você tá nesse momento lá? Foi um movimento bem gradual, assim, né? Acho que no começo do ano passado eu comecei a trabalhar com o Lucas. Eu conheço o Lucas desde 2016. Depois que eu saí da Engemax, né, a gente se conheceu numa entrevista de emprego legal. Pra uma empresa. O Lucas chegou a ir lá na Engemax na época, a gente trocou uma ideia. Você chegou a conhecer ela nessa época? Não, nessa época não. Uhum. E aí a gente se conheceu nessa entrevista e, assim, depois de ter saído da Engemax, né, a minha visão era que, assim, a referência de conhecimento de BIM, automação de projetos, era ali, né, fora dali, ou eram os clientes onde a gente estava atuando, né, eu não ouvia falar de mais nada, assim, em BH. O próprio Lucas fala que, quando pesquisou, ele acabou caindo lá porque não tinha outras iniciativas. Mas aí começaram a ter, né, obviamente, iniciativas, inclusive com o próprio Lucas,
paralelas, né? A partir dali. Mas aí a gente se conheceu nessa entrevista e aí foi uma coisa que eu até contei essa história no podcast que a gente gravou. Que era... A gente ficou impressionado de quantas pessoas estavam concorrendo a uma vaga de BIM, né? Que na época já estava chamando assim. E só que a gente não ouvia falar, né? Você não tinha esse networking específico sobre isso, ou com quem trocar ideia, né? Só dentro da empresa que a gente estava trabalhando. Então a gente começou uns movimentos, né? De criar associação, de criar encontros, né? De trocas de experiência. E então eu conheço ele desde essa época, a gente é amigo, assim, né? Ele veio Sebim, né? Isso, todo esse movimento. Então, essa turma, né, a gente se encontrava sempre nos eventos, mas e às vezes a gente trocava algumas ideias assim, pô, tô precisando dar uma ajuda nisso, você já fez, a gente, né, tem essa parceria, tem essa camaradagem, só que a gente nunca tinha trabalhado junto, né, e aí tem várias pessoas assim, por exemplo, o Gui, eu não cheguei a trabalhar com ele muito tempo, né? Mas sempre foi um cara que eu gostaria de trabalhar, porque, pô, admiro como profissional. Hoje ele é meu amigo pessoal também, né? Então o Lucas, por exemplo, né? Todos os convívios que a gente teve, sempre pareceu ser um cara muito bacana. E aí ele me chamou no começo do ano passado para prestar uma consultoria na BIMlab, né? Era uma construtora que estava implementando o BIM, já tinha tido um ciclo, mas aí tinha rompido o contrato e estava contratando a gente, né? E aí deu super certo, né? Era uma construtora de Sorocaba, a gente fazia remoto, às vezes eu ia lá dar um treinamento, alguma coisa assim. E aí eu lembro que nessa primeira viagem que a gente foi visitar o cliente, a gente teve muito tempo para trocar ideia, né? E a gente viu que a gente se alinhava muito, a gente né, pensava muito parecido, a gente confiava um no outro, né? A postura dele como empresário e como gestor, né? Alinhava muito com você. Alinhava muito, né? Eu acho que eu trazia também umas contribuições legais que ele gostava. E aí ele... Inclusive tá o convite pro Lucas, já fiz pessoalmente, e a gente vai agendar um bate-papo seu aqui também, que eu acho que tem muito a contribuir aqui pra nossa audiência aqui. E o Pedro Nery da PhD, a gente também se conheceu nesse meio, né? Então o Pedro, ele começou a PhD numa salinha pequena, né? Que ficava do lado da sala do Lucas. Eu cheguei a fazer uma consultoria pro Pedro nessa época, ele tava bem embrionário ali de planejamento 4D, se não me engano. Bacana. Não cheguei, acho que não chegou a fechar a consultoria, mas eu fiz algumas abordagens com ele lá, dando alguns inputs para ele, né? Que ele tava começando lá no início. E é legal ver onde ele chegou. Eu tive com ele no mês passado agora no evento da revista O Empreiteiro, onde a gente foi premiado lá. E ele tava lá também, bem, cara, sensacional. Ele é sensacional, assim. E aí acho que, né, por trás, assim, eles foram conversando da PhD e a BIMlab se juntarem, né, e acabou concretizando, e o Lucas me trouxe junto, assim, porque a gente já estava, né, com alguns contratos com a BIMlab, então a gente foi fazendo essa transição, né, então eu ficava meio período na BIMlab, né, nos clientes da BIMlab, e agora eu tô full time na PhD. Então, a gente também, assim, entrou numa empresa que estava muito mais estruturada, assim, do que a BIMlab, né? E isso é muito bacana, assim, e também acho que é uma oportunidade muito boa por ser uma empresa com foco em planejamento, né? De aprender muito sobre a organização que eu ainda não... que eu até já tinha conversado isso com você, né? De ser gestor... Né, desses perfis, etc. Então, é uma coisa que também foi um desejo meu de entrar com a ideia de eu ser um coordenador, né, de ter uma equipe ali e de começar a ser mais tático, estratégico. Legal, assim, legal. E eu acho que realmente é uma área que está muito em alta, cara. Essa questão de levar o BIM para a obra, né, juntar a gestão de planejamento de obra e gerenciamento de obra com como apresentar esses projetos da melhor maneira possível e deixando esse ativo para o owner conduzir para manutenção e operação e descomissionamento no futuro. Eu acho que para mim, assim, é bola da vez, né? E a PhD tem conduzido isso de maneira muito, muito inteligente, muito oportuna, muito
tá fazendo com maestria e eu acredito de verdade que essa junção BIM-Lab com PhD realmente vai encorpar mesmo ambos os lados, né? Porque é muito complementar, né? Eu acredito que hoje é difícil ofertar isso separado, né? O mercado já está exigindo um nível de, como, né, a gente disse um pouquinho antes, os clientes já estão num nível de maturidade que não tinham há 10 anos atrás, né? E aproximaram muito da engenharia que estava descolada, ela estava muito para frente, hoje já está bem mais perto. Então, quando leva essa abordagem de maneira mais completa, né, com mais completação, essa aceitação do mercado, eu tenho certeza que vocês vão surfar uma onda boa aí mesmo, né? E aí, pessoalmente, não tenho dúvida também que você vai conseguir isso que você tinha externado antes, que é esse know-how de gestão, né, de planejamento e gestão nesse caso de obra, né? Sim. É muito legal, assim, a gente conseguir aplicar as coisas que às vezes você tem teorias na cabeça, né? E aí você conseguir, de fato, criar, né? Eu acho que eu sempre falei que acho que esse trabalho de engenharia e esse trabalho, assim, também de ser um pouco mais generalista e mais de interface é um trabalho de criatividade, né? De você conseguir conectar as coisas, como que você vai conectar. Aí essa ideia, por exemplo, também de ter, né, entender o que é uma API e aí a possibilidade que essas coisas dão, assim, de, coisa que a gente tinha que converter. José, e a gente explora pouco ainda APIs, não explora, nossa, cara. Demais. E hoje está muito direcionado ao usuário, né? Você tem um Dynamo, por exemplo, que simplificou tanto imagina, um tempo atrás, era linha de código para tudo, né? Para qualquer ação que você quisesse fazer no modelo, uma linha de código. Hoje não, né? Tá muito mais drag and drop, muito mais direcionada a, poxa, essa função já chama aquela outra e já te entrega algo muito pronto, muito rápido, né? E também, assim, a inteligência artificial, né? ChatGPT, algumas coisas eu já comecei, eu não tava dos mais empolgados com isso, mas um dia eu precisei fazer, eu queria criar um arquivo XML com uma base muito grande, assim. E aí eu não tava conseguindo fazer isso manual e eu comecei a tentar, assim... Não, pra código lá já tá bem legal mesmo. Aí eu comecei a ficar impressionado. Eu também fico. Eu uso muito e me impressiono a cada vez com a quantidade com a capacidade, né, com a quantidade de processamento e a entrega tão repentina, tão on demand, assim, né, cara? Um negócio muito rápido, né? Sim. E o quanto que tá precisando de pouca informação para entregar muito. Sim. Né? Entende muito, né, cara? Muito louco, né? E é legal quando você começa a entender... Outro dia eu conversei com um amigo meu que ele tá implementando inteligência artificial no software que ele desenvolve. Então, assim, meio que dando umas dicas de como usar melhor, né? Escrever os prompts ou então direcionar para que as respostas sejam mais efetivas, assim... Então, assim, acaba, né, porque acho que tem um pouco desse preconceito, assim, de, pô, você não precisa pensar, mas não é bem assim. Não é bem assim, né, então acaba virando uma ferramenta mesmo. É para otimizar, né, cara, é generativo, é para realmente fazer o trabalho chato, difícil, né. Isso. Mas não tem dúvida que precisa de alguém ali para, principalmente ainda mais hoje, que ainda filtrar, tá, né, e tal. Mas é muito maneiro pra onde tá indo... Pode sair nessa coisa aí, né, não? Porque é uma coisa que eu sempre pensei, assim, que, por exemplo, projeto mesmo, né? O projeto, na nossa cabeça, quando a gente pensa na ideia do projeto, ele tá pronto ali. A gente só vai levar tempo pra ou desenhar... Pôr ele pra fora da cabeça, né? Pra pôr fora da cabeça. Então, eu vejo que, assim, é uma forma de tentar otimizar essa produção. E eu não sei se você tem a mesma percepção que eu, mas diferente de um trabalho artístico, o trabalho técnico de projetos, ele segue muita regra, muita norma, né? Então, muitas das coisas não é nem que está na sua cabeça o conceito, assim, muitas das vezes é colocar a norma em prática. Isso, né? Isso. Poxa, a tubulação tem que passar qual distância uma da outra? É normativa, ela é flangeada, não é? Então, ela tem uma distância ali. Então, você colocou a primeira ali, normalmente as outras vão seguir um offset e vai embora. Então, pensando em inteligência artificial, olha onde isso imagino que possa chegar, uma lógica, verdade. Né? É alguém ali na frente dando os pontapés iniciais, conferindo alguns resultados, mas eu realmente tenho expectativa de que isso chegue num ponto de produtividade
diferenciada, né? Você enxerga assim também? Porque, né, pensando na prática, assim, você tem o layout de mecânica, né? Os equipamentos que você vai usar. Começa lá no PNID. Você tem os equipamentos. Então, talvez você possa otimizar um layout. A partir do layout dos equipamentos, você tenha, né, alimentação elétrica, tubulação, que tem que ligar do ponto A ao ponto B. Seguindo determinadas regras, qual que é a melhor solução, né? E botar a inteligência para gerar ali. Opções, né? Escolher, otimizar. Eu também acredito que a gente vai para um cenário assim. Eu espero que não demore tanto, porque eu tenho a sensação de que demora, sabe, José? Uhum. Se a gente pega como a gente estava 10 anos atrás, você mesmo disse, estava muito avançado em relação ao restante do mercado, eu relativamente frustro quando eu olho para o quanto a gente avançou. Eu também tenho essa sensação, de que justamente, e aí assim, é engraçado que, né, a gente trabalhou lá no Engemex e agora recentemente a gente trabalhou junto na de Draft. novo. E aí eu comentei isso com você, né, que os dramas de agora, né, para algumas pessoas não são tão diferentes. Então, assim, por um lado, infelizmente, né, e também assim, porque... Você disse isso agorinha, né? Poxa, você tá pensando para lá, não, nós já sofremos com isso. É muito mais fácil, né, ganhar essa conversa agora. Então, esse é o lado bom, né, de já ter tido essa experiência. Você atalha mesmo, né? O lado ruim é, poxa, né, a gente já podia estar pensando coisas mais pra frente. Verdade. Aí eu fico com esse paradoxo aqui. Será que os próximos 10 vão ser... E aí posso ser mal interpretado, mas será que eles vão ser tão lentos quanto os últimos? Uhum. Né? Porque não deveria. E a gente está falando hoje, Zé, de juntar tecnologias, né? Sim. Não está de desenvolvê-las mais. Já existem, né? Então, assim, eu acho que a minha expectativa é que os próximos 10 tenham uma celeridade diferente do que a gente teve nos últimos. Sim. Não é nem expectativa, a minha vontade mesmo, sabe? Eu gostaria de viver uma outra época com projetos mais... Dos dois aspectos, né? Tanto como empresário, quanto como pessoa mesmo, para ver essa coisa, né? Saindo do papel. Assim. Não, e se a gente pensar também, a gente usa ainda os mesmos softwares, né? As ferramentas. E que não evoluíram tanto assim. Exato. É isso. Elas tiveram boas evoluções, né? Claro que tiveram. Mas a gente acredita que poderia ter evoluído muito mais, né? Sim. Cara, uma pausazinha pra gente fazer uma como diz o Felipe, né, que teve aqui, um arquivo confidencial. Produção, coloca por gentileza algumas imagens. Quando eu vejo uma postagem do José no Instagram... Outras que eu gosto. Quando eu vejo algumas postagens do José no Instagram, eu já penso, já vai vir uma careta. De onde vem essas caretas aí, José? Cara, acho que é uma parada assim de timidez um pouco, né? De assim, é o jeito que eu tenho de... Mas eu acho massa, assim. Postar as coisas e tal. E aí, normalmente, vem alguém com você fazendo a careta também. Então, assim, você já coloca a pessoa na... Porque essa coisa de pousar pra tirar foto eu acho muito desconfortável, assim. E é engraçado, assim, que acho que de uns 2 anos pra cá que eu comecei a gostar de ter mais fotos minhas, porque eu tava assim, poxa, eu quero lembrar dessa fase da minha vida. Legal, né? Cara. E é muito do porquê que a gente tá gravando um podcast hoje, sabia? Que é dessa minha vontade também de falar, cara, queria deixar registrado essas conversas com companheiros de trabalho e também amigos da vida pessoal, né? Pessoas que a gente admira e que em algum dos podcasts que a gente até falou que é engraçado como é que há uma seleção natural na vida, né? Uhum. Algumas pessoas passaram e elas foram distanciando. Sim. E outras foram mantendo o nível de contato, distancia um pouquinho, reaproxima e vai mantendo essa linha, né? E são fases de vida diferentes, né? Porque 10 anos atrás eu tava com 26, hoje eu tô com 36, então assim... É outra fase, outra pessoa, né, José? Outra pessoa, assim. Legal. E assim, é um pouco do José mesmo, é um cara relativamente sério, mas, cara, extremamente good vibes. A gente costuma brincar que você é o cara mais paz e amor que a gente tem no nosso círculo aí, né, não, José? Eu sou de boa, sabe? Né? Por gente exemplo, a pessoa que... Pode ver que esse podcast, eu acho que é o podcast que tá com mais... A gente fala mais... Com o Pedro foi uma... Com o Marcos Centurion, aquela... Eu tenho que tomar cuidado pra não apelar comigo. Brincadeira. Engraçado o quanto que o Marcos também, eu falei isso com ele no podcast, o quanto que ele tá mais sereno também.
É o que você disse, a maturidade que vai vindo com o tempo. Mas é legal isso, cara, que é um cara realmente que a gente tem essa percepção de good vibes, é um cara tranquilo, né? De uma serenidade muito grande. Então, e descontraído, leve, não é um cara que a gente vai ver apelando à toa, que vai gritar com alguém. Cara, isso é muito bom ter perto, entendeu, José? Eu queria, né, externar isso pra você. Que são características que nos cativam e que fazem com que a gente queira essa pessoa perto da gente. Não só trabalhando na vida mesmo, né, de convívio, porque a gente sabe que a gente é fruto do meio, né? Assim que os gurus falam. Então, esse é um tipo de meio que eu acho que agrega muito na vida da gente, sabe? Descontraído, leve. Eu acho que eu tava comentando isso com alguém, assim, que eu acho que pra mim a política de trabalho é ter humor, cara, sabe? A gente trabalha sério, né? Tem Entregando, né, responsabilidade, cara? a gente entrega, mas acho que tem que ter esse espaço porque assim, acho que engenharia como um todo é uma área muito pesada, É né? dura, né? Muito dura, e assim, é uma área de muita responsabilidade, né? Visto assim, o que aconteceu nos últimos Não é anos brinquedo, não. relacionado com, né, desastres de engenharia, etc. Mas acho que é pra gente lidar um com o outro ali no dia a dia, né? Pra não ficar uma coisa pesada, porque o trabalho já é difícil, né? E a gente ainda ter aquelas questões, assim, interpessoais pesadas, assim, é muito ruim. Dá pra levar mais leve a É. coisa, né? E não é querendo não levar a sério, Exatamente. né? Tem nada a ver uma coisa com a Mas outra. nesse sentido. Recentemente eu fiz uma imersão relacionada à felicidade no ambiente corporativo. É um tema que eu estudo e realmente acredito, né? Que a gente não precisa tirar o esforço, não precisa tirar o resultado a qualquer preço, né, cara? Uhum. E a gente é um só, né? Não dá pra ficar separando, então é muito conveniente que a gente leve uma vida muito mais leve em todo o tempo, e não só fora do ambiente de trabalho. E a gente teve um ambiente, uma escola, assim, muito bem gerida neste aspecto, do meu ponto de vista, pela Márcia, né, cara? Márcia Cunha. Porque ela impunha um ambiente com esse nível de respeito, né? Essa turma toda que a gente tá falando era gerida por ela, e ela impunha esse nível de respeito e colocando pessoas na equipe que conseguiam desempenhar esse ambiente leve, agradável, saudável e, ao mesmo tempo, com alto nível de entrega e responsabilidade, né? É muito legal, cara. Inclusive, é um atleta aí, né? Pô, e eu tô aqui, gente, tentando, né? A produção já me ajudou no início. Falando, José, baixa sua cadeira, Kleber, levanta a sua, tô com os pezinhos aqui. O cara, atleta, alto, esportista aí. E fala um pouquinho desse lado seu pra gente aí, José. De onde veio essa paixão aí? Cara, então, bicicleta? Tem algum outro? É só bicicleta, montanhismo? Eu sempre gostei muito de praticar esporte, assim, jogar bola na escola, basquete, vôlei, né? Como eu tenho 1,92, né? Não dá pra ver, mas... Não dá porque nós maquiamos aqui. Mas né, todo mundo sempre falou, não, tem que jogar basquete, tem que jogar vôlei, aí, tipo, nunca fui. Aí, quando eu tinha 16 anos, eu fui fazer um teste no Mackenzie, Clube Mackenzie. E aí, assim, eu era... Qual esporte? Basquete. De basquete. E tinha 16 e eu era o mais velho e o mais baixo. Então, assim, tinha uns meninos de 14 anos com 1,90, na época eu tinha 1,70, alguma coisa assim. E aí eu lembro que o técnico, né, botou a gente pra correr em volta do quarteirão. Na primeira volta eu caí, ralei o joelho. Não, detonei o joelho, assim. Então não consegui jogar, não sabia técnica, posição, armador, não sei o que e tal. Então assim, pelo menos eu tentei, né, só pro povo... Tirei isso quando alguém falar assim, você tem que jogar. Não, já tem um cheque lá na lista. Não passei, galera, não deu. E bike sempre foi um negócio que eu gostei muito, assim, mas, né, muito tempo eu só fiz academia, né, meus pais, eles se conheceram fazendo educação física, né, e os dois eram corredores de maratona. Meu pai, acho que ele tá com 70 hoje, ele chegou a correr até uns 60. É mesmo, cara. Que legal. E Você tem uma inspiração aí também. então tem uma inspiração dos dois nisso. Legal.
E ele até teve uma época que ele corria descalço, né? Ele corria maratona descalço, assim. A Nossa! pele dele é uma casca. E aí, de uns anos pra cá, acho que em 2016 eu comprei uma bicicleta, né? Era uma Speed, assim. E eu nunca tinha tido uma Speed, gostei muito. Só que aí tava me dando muita manutenção, eu acabei vendendo e também É foi porque dá, quando. que é mais caro que um carro hoje, né? Então Nossa, não é nossa, brinquedo, não. eu fico Muito legal, bem velho. caro, assim. E aí, acho que na pandemia eu comprei essa bike, né, que é uma gravel, então a gente consegue andar tanto na terra quanto eu troco o pneu, né, e ando no asfalto. Legal. E aí eu tenho começado a treinar mais, assim, né, fazer longa distância, eu gosto de pedalar, tipo, mais pra longe do que trilha, assim, pra Qual, falar. qual, qual destino, assim, você mais gostou, mais gosta de... Cara, então, Qual a recomendação? eu já fui para uma, né, pegando ali a 040, subindo para o Jardim Canadá, tem umas Aham. trilhas ali do Retiro, né, e agora eu comecei a fazer umas provas. Então, essas fotos eu gosto, uma coisa que eu gosto das provas é que sempre tem fotógrafo, né? É verdade. Eles tinham umas fotos muito massas, assim, né, e você É, compra é depois. legal mesmo, que fica profissional, né? Pra você ver. Aí na Pampulha também, né? Tem a Aham. galera que tira foto de treino, então eu gosto de pegar essas fotos assim pra Maneiro. registrar, aí É, algumas eu revelo. então são... E eu fiquei daqui pensando na ingenuidade, né? Nossa, ele colocou alguém esperando pra tirar foto. É legal, cara. Mas assim, eu gosto de fazer as provas Hoje... mais pra se desafiar mesmo Aham. e pra, tipo assim, é divertido o clima da prova, né? Tá aquela galera toda pra pedalar junto Legal. e tal. Hoje você tá, além do ciclismo, você tá fazendo algum outro esporte assim com essa intensidade? Não, eu tava correndo até um tempo atrás, né? Ano passado eu comecei a correr, assim, e também foi muito por conta de saúde, assim, né? Tava muito sedentário há muito tempo, aí voltei a, É muito importante, né, né, cara? controlar a alimentação Por também. falar em alimentação, você é um vegano, inclusive, né, José? Não, Vamos. não sou mais. Não Hã? sou mais. Como é que é essa Fui, história do eu vegano? Não é fui, eu mais? fui vegano por 4 meses. 4 meses, Quatro bicho. meses. E é muito legal essa história, pessoal. Sabe por quê? Porque eu passei talvez uns 5 anos, acredito que uns 5 anos, acreditando veementemente que o José era vegano. Porque eu tive contato com ele nesse período, gravei com isso na cabeça, Ficou. deixou de ser vegano. Aham. E como é que foi a Não, experiência de não comer carne, não é cara? porque, Tranquilo. Cara, cara, quando eu fui no é churrasco na casa difícil. do Alexandre Fraga, acho que é por isso que marcou bastante, que você levou Na época, né, a gente é, levou uns os legumes legumes pra e tal, e eu falei, fazer. caraca, velho, eu admiro, Aí mas tinha não essa, dou conta não. né, essa coisa assim, pô, de não, a forma como é feita a carne, não sei o que, tarará. E aí na época, a minha namorada na época quis, né, então a gente, pô, vamos fazer, vamos adaptar a alimentação. Mas é muito difícil, assim, é É, muito né? difícil. E é um negócio assim, é uma ideologia, né, que você tem que É. seguir. E Mas pra você aí ver, eu fiquei muito tempo, uns 5 anos, eu acho que eu fiquei pensando que você era vegano. E você comendo carne escondido, cara, ali. Hoje não. não, não, Hoje hoje não. eu sou bem carnívoro, voltei a ser bem carnívoro, assim. Bacana. E essa última foto fala por si só, mas você quer falar um É, minha pouquinho? namorada, né? Ela inclusive é bem parceirona, assim, nas provas de bike, ela É, a vai. legenda dessa foto é maneira pra caramba, ela falando A da gente, calmaria de vocês. É muito sim, legal. a gente se encontra. E acho que essa foto eu acho que mostra muito, assim, né? O Aham. meu jeito e o jeito dela, assim. Porque ela é É, super espoleta, legal. animadaça, 220, assim. Ela faz, tipo, sei lá, uns 5 cursos toda semana, assim. É marcenaria, ourivesaria, ela fotografa, costura, faz inglês, Ligada no francês. 220 mesmo. Nossa, é muita coisa. É muita Essa coisa. questão da língua também é um negócio legal, né, Zé? Eu sempre admirei muito sua aptidão ali, né? Sua desenvoltura, perdão. Para a língua inglesa, fala, né, com uma desenvoltura muito boa também, né? De onde veio essa, Cara, esse processo aí, que obviamente não foi de um dia para o outro, né? é engraçado, porque eu nunca fiz curso de inglês, né, para Aham. aprender. Então, acho que foi muito de, né, gostar de música internacional.
e videogame também, de querer. Porque antigamente os diálogos dos videogames não eram traduzidos igual hoje, Exatamente. tipo assim, é por padrão, né? Qualquer jogo que você vai jogar tá em português. Escolhe lá, né? Então eu acho que foi tentando entender isso, e eu tenho um primo que ele era muito bom, né, em inglês, ele fazia curso e tal, então ele me ensinava as coisas. E acho que eu tenho uma facilidade assim com sons, né? Então, mesmo que eu não fale algumas línguas assim, algumas coisas eu consigo meio que captar, guardar. E eu tive a oportunidade em 2013 de fazer intercâmbio, né? Então eu lia bem, escutava bem inglês, e aí a gente tinha que fazer uma prova para certificar que você tem um nível mínimo de inglês. Aí meu grande medo era a prova oral, né? Que é Aham, basicamente uma entrevista, né? Então aham. você tem que falar. Então eu era muito tímido para falar, né? Eu tinha vergonha assim de falar errado e tal. E minha mãe, ela tem uma amiga que mora, sei lá, 50 anos na Inglaterra, assim, né? Então quando ela vinha, minha mãe falava, É a ah, Rainha tá. Elizabeth, né? Né? Aí ela tentava me incentivar a falar inglês, mas aí eu ficava com Inclusive, essa vergonha. foto é de lá. Essa foto dessa bike É, aqui eu acho que é eu de lembro de lá. ter visto É. essa imagem lá. Acho que todas essas, É né, mesmo, eu das peguei uma caretas época. são de lá. 2013 para 2014, assim. E aí foi muito bom, porque aí eu lembro também uma coisa que eu falo com todo mundo, eu lembro de pegar o voo indo e assim, gaguejar muito para pedir uma água e na volta assim conseguir conversar Legal isso, né? com o pessoal, o comissário de bordo ali do avião. Então, essa experiência em loco também faz toda a diferença, né, cara? Porque Sim. é, aí você tá imerso mesmo, você não tem você não tem opção, né? Você tá ouvindo, vai ter que falar e tal. Você ficou Isso. quanto tempo nesse... Eu fiz o Ciência Sem Fronteiras, né? Na época eu estava cursando mecânica, então eu fui para uma faculdade na Inglaterra, onde a gente fazia graduação sanduíche, né? Então você vai, cursa um ano do curso da grade deles lá, e aí depois volta pro Brasil. E aí, então a gente tinha que assistir aula em inglês, né? Escrever em inglês, fazer trabalho. Você acabou entrando na rotina mesmo do país, né? Isso, apesar de, né, tá sempre, a gente morava, nós brasileiros, assim, era um grupo de brasileiros grandes, mas a gente, né, durante o dia a gente tinha que fazer coisas fora, tinha que almoçar, tinha que ir no supermercado, tinha que ir no açougue. Quanto tempo você falou? Um ano? Um ano, Um ano. um ano. Legal. De setembro de 2013 até setembro de Onde você ficou? Londres 2014. mesmo? Não, eu fiquei numa cidade que chama Birmingham, que era a Inglaterra é cidade... maravilhosa, né? Hã? Inglaterra é Nossa, é maravilhosa. muito, É. muito legal. Que Birmingham é a cidade do Black Sabbath, né? O Ah, Black legal. Sabbath é de Birmingham, porque é uma cidade industrial, assim, né? Aquela banda Duran Duran também é de Aham. lá. E indo já um pouco por esse lado, tem alguma ligação com as tatuagens? Como é que é? O José aqui parece um rascunho, um caderno de rascunho lá. Tá Como é que é essa cada história vez. sua com as tatuagens aí, cara? Cara, essa acho que foi a primeira, né? Que são vários cubos, assim, né? Um do lado do outro, e eles têm uma coisa 3D, né? De uns degraus, assim. Aham. E foi a primeira tatuagem que eu fiz muito por causa também dessa coisa de trabalhar com 3D, com Aham. desenho, né, As geométrico geometrias e aí. tal. E aí as outras, né, eu fui fazendo, não tem muito significado, assim, Aham. é mais estético mesmo, né. Eu fiz uma mais recente, assim, que é meio que uma homenagem Legal. a temas africanos e tal, né, por conta do meu pai é negro. Você é um cara muito engajado com algumas causas também, assim, né, José? Cara, Por eu exemplo, você é representante do Woman Bean, né? Se você tem alguma Woman in Bean. Eu Woman sou in Bean, mentor, né? mentor Que é uma organização que fomenta, assim, o... com animais, eu sei que você tem ali. Por isso que eu tô falando, você é um cara muito engajado com algumas causas, né? Então, cara, porque, por exemplo, a questão do Woman in Bean, né? É um programa de mentoria que é gratuito, né? É voluntário. E é uma organização de empoderamento feminino, né? Até, assim, se a gente parar para pensar no mundo de Bean, assim, ele,
né, reflete um pouco da engenharia, que Verdade. também é muito masculina. Tivemos bons avanços, mas ainda é realmente... Sim, não, e tem muitas profissionais mulheres excelentes, A né? Carol, né? Inclusive, que estava com a gente lá. A Elaine, a Isabela. A própria Márcia Cunha, que é Sim. nesse aspecto, para mim, é uma referência muito grande, que ela vem de uma época que era muito mais distante, né? Uhum. E aí acho que também é um jeito, assim, de eu assim, porque como eu sempre fui muito autodidata e aprendi sozinho, né? E eu sinto que eu só consegui aprender sozinho porque pessoas disponibilizaram conhecimento, Legal. né? E, tipo, abriram isso. Então, acho que é o meu jeito, assim, de tentar retribuir isso de alguma forma. E o processo, assim, de também, do ponto de vista de ser mentor, né? E fazer a mentoria também é muito legal para mim, né? Eu aprendo muito Com sobre, certeza. né? Tipo, porque às vezes você está refletindo, é muito voltado para carreira, né? Uhum. Não é para a pessoa aprender como é que faz um 4D, um negócio assim. É muito voltado para o que ela quer na carreira e tem uma metodologia. Então, o processo assim, de conduzir isso com alguém, né? E também de transmitir experiência, né? Porque, né, muitas vezes é você assim, ó, comigo aconteceu isso, isso e isso, né? Tenta ir por aqui, né? Pensa nisso, pensa naquilo. Eu lembro quando a gente foi trabalhar lá na Draft, né? O convite surgiu porque eu te chamei numa época que eu estava pensando em fazer uma transição de carreira. Exatamente. E para fazer algumas perguntas, né, sobre mim, o que você via Verdade. que eram Feedback ali, né? era uma coisa assim. E acho que o processo, e aí é uma coisa que, por exemplo, nas mentorias que eu fiz, eu fiz com 2 pessoas até hoje, né, 2 mulheres. E aí eu sempre proponho esse exercício, porque para mim na época foi muito bom, assim, né, ter Eu fiz ele recentemente nessa consultoria, nessa imersão do Happiness for Business, para, né, colher esse feedback mesmo. E é bem legal os retornos que a gente tem mesmo, né, José? Bem, a gente usando isso com sabedoria, você consegue identificar alguns pontos ali que você realmente tem que melhorar, né? Pelo menos na visão dos outros ali. Muito legal. Então focar, né, em alguma coisa que já é bom. Bem legal. Cara, fala um pouquinho do cenário atual de engenharia. Como é que você está enxergando o momento da engenharia aqui em Minas, no país? Como é que você está enxergando esse momento? Quente, frio? Como é que você está vendo esse momento nosso? Cara, eu acho, assim, né, tendo tanto... Eu fiquei alguns anos, assim, fora do industrial e fui pro residencial, né? E aí você vê o boom do mercado de incorporação, né? Então, é um mercado que é muito altos e baixos, então, assim, quem é projetista, né, também vai acompanhar esse ritmo. E a gente vê, assim, em BH, como que nos últimos anos, por exemplo, você começou a ter muito canteiro, né, de prédio subindo, etc. E até uma questão, assim, porque a cidade, ela meio que tá consolidada, né? Não tem mais tanto terreno vago para construir e tal. E aí, assim, sem falar de pequenas reformas, né? Esse mercado mais informal, assim, que a gente não tá tão E que inserido. é grande, né? Também. Mas no industrial também eu tenho visto, assim, muitos movimentos, né? Até na época que a gente estava na própria Draft, muito investimento, assim, dessas empresas extrativistas ou de siderurgia, mineração. Porque, né, quanto mais a economia vai demandando ali produtos e consumo, isso tudo vai puxando Com isso, certeza, né? E eu acho que especificamente sobre essa questão né, de tecnologia, eu tenho visto não falo maturidade, mas uma consciência dos clientes, né, de que isso existe mais. Então, assim, também daquela época lá na Engemex, onde a gente tinha que, assim, quase, né, cara, por favor, me contrata para implementar BIM na sua empresa. Hoje a gente é procurado, né, para isso. E seja por uma obrigação, né, de quem está sendo contratado, está sendo exigido, ou seja né, do cliente que às vezes percebe quer evoluir que aquilo mesmo, né? Hoje eu estou num cliente que eles trabalham no ramo de condomínios logísticos, né?
E eles têm ao mesmo tempo uma incorporação, né, investimentos, construção e depois operação, né, dos ativos. Então a gente já vê, por exemplo, que a gente tem muito mais ferramenta para já tentar ver esse ciclo de vida na prática, né? Porque a gente sempre falou, o BIM é aquela roda lá, né, do ciclo de vida, mas Até a o gente descomissionamento, né? mas assim, quando saía do projeto e ia para a obra, a gente Acabou. era meio que uma caixa preta ali. Ficava, às vezes, na gaveta, né? E às vezes a gente nem sabia como, Uhum. né, usar. Então hoje a gente tem muito mais recursos, assim, de tecnologia e também de processo, né? Então eu falo que para mim como consultor, cada consultoria ela vai ficando mais fácil, né? Até por conta de como lidar com o cliente, como lidar com as pessoas que às vezes são resistentes, né? O discurso, né? De como convencer a pessoa por que aquilo é um benefício, etc. Tá ganhando know-how, né? Então você vai, né? Eu costumo, né, assimilar aí a consultoria, a contratação da consultoria como um atalho, né? Você está contratando um atalho. Quanto mais know-how, mais experiência o consultor tem, mais chance você tem de atalhar isso. O negócio você falou, poxa, não, vai para cá, para lá, que já fiz, vai para esse lado aqui que vai dar certo, né? Isso aí. E falando de ferramentas, tem alguma que tá te chamando a atenção aí por agora, mais recente? Algum plugin, alguma coisa que tá te chamando a atenção, além dessas tradicionais que a gente tem, né? O Revit, o próprio Docs lá, como é que é o nome agora? Perdi aqui. ACC. ACC, obrigado. Que estão mais em questão hoje, né? Obviamente que a gente tem de outros fornecedores, né? Trimble, Aveva, peguei de exemplo alguma aqui. Mas tem alguma coisa que te chama a atenção no mercado hoje? Acho que a outra causa também que eu defendo muito é a questão do open source, né? E talvez não necessariamente open source, mas baixo custo. Porque, assim, a gente sabe que as ferramentas que a gente usa são quase nenhuma, né, pelo menos industrial, quase nenhuma é desenvolvida no Brasil. Não. Então é tudo dolarizado. É uma bandeira que eu sempre foi caro, sempre é uma questão. Então, também durante os anos nas consultorias, eu sempre comecei a tentar pensar assim, em alternativas mais, né, não, eu falo baixo custo para não falar barato. Tá certo. Não fica parecendo que é um negócio mal feito, né? E não é a intenção. Né? Mas Até porque os custos não acompanharam os valores de venda, então tá esmagando demais e aí no final das contas a gente tá vendo perda de qualidade em muitos casos. Isso, então tem essa questão. Tem o contrário, né? Você tá usando a ferramenta cara e acaba tendo baixa qualidade. Mas o que eu tento sempre pensar é como entregar o mesmo resultado, né? Tendo mais eficiência ou mais produtividade. Então, por exemplo, a minha ferramenta vai ser mais cara, então eu tenho que ser mais produtivo. Perfeito, a conta fecha, né? Para fechar a conta. Mas uma que a gente usa no dia a dia hoje é o Speckle, né? Que é uma plataforma que eles se denominam como um hub de dados, né? Então foi uma plataforma que ela surgiu como um plugin para ligar dois softwares diferentes, né? Para fazer conversões entre softwares. E hoje virou um conjunto de conectores e visualizador online. Então hoje, para que a gente usa, né? A gente tem os modelos federados no Navisworks, a gente publica esse modelo para o Speckle e ele possibilita que a gente visualize esses modelos e extrai os dados para o Power BI. Legal. Então, por exemplo, 4D hoje a gente faz tudo via Power BI, né? Então, em vez do cliente precisar de ter um software desktop, ele tem a URL do BI, o modelo interage com os dados. Né? E aí, mais uma vez, é uma ferramenta também que veio com um direcionamento para o usuário enorme, né? Então dá praticidade, visual bonito, dados confiáveis que você está conectando na fonte de verdade ali, você não está gerando arquivos intermediários, né? Muito legal. E acho que a ideia deles é justamente de começar a ter um movimento de API conectada, é uma alternativa de interoperabilidade para o IFC, né? E eu acho bem bacana que eles escrevem texto. Por que a gente não decidiu adotar o IFC como padrão, né? Porque a gente viu que é difícil, que a gente não pode esperar o IFC se desenvolver, né? Então a gente né? Mais ativamente, né? A gente tem a nossa visão, né? Se você quiser, se você achar que faz sentido. O IFC, para o mercado de edificações, eu entendo que ele realmente consegue
entregar uma solução um pouco mais completa, né? Para o mercado de indústria, isso é realmente muito difícil, porque a gente tem algumas disciplinas, inclusive, que não foram para esse lado, como é o caso de mecânica, né? Ela não foi para o lado do IFC, não tem essa... E a parametrização, né? A parametrização dessa escrita do IFC ainda está muito solta, então é difícil a gente ainda usar. E é complicado porque a gente está sempre batendo nessa barreira, né? Porque há um sentimento no mercado de que ao solicitar o IFC está resolvido o problema de interoperabilidade, de continuação do projeto. Mas tem outras... Aí é o como, né? Então, por exemplo, hoje como que eu... Vamos supor que alguém me falou desse cenário, assim, eu contratei um projetista, né, e exigi o IFC por contrato e aí por algum motivo eu não consigo receber esse arquivo nativo. Então eu quero contratar uma outra empresa que trabalha em outro software. Como que eu dou continuidade? Como é que dá continuidade? Né? Eu me vi num litígio uma vez, de um projetista com o Warner, e que um dos impasses foi esse, porque teria que dar continuidade naquele projeto e a projetista não estava entregando os arquivos nativos. E uma das soluções que eu dei foi, eu estava intermediando mais pelo Warner nessa hora, foi, tudo bem, então já que o que está sendo exigido é o IFC, entrega o IFC, e aí o como não estava descrito, foi, então me entrega o IFC como deste jeito. E aí eles acabaram entregando os nativos, que era muito menos trabalhoso do que fazer o IFC como estava sendo pedido. Sim. Então, concordo demais. O como é o caminho que a gente não tem isso definido, não tem o... E aí fica é um cenário difícil para a gente gerir, porque está sempre batendo nisso, entrega o IFC, e a expectativa que tem é muito maior do que o que ele acaba ainda conseguindo entregar hoje. Outra coisa, as build, né? Aí. Eu vou ter que as buildar, ou eu vou ter que ir lá na frente renovar, né? Então, assim, por mais que eu defendo o IFC, mas eu penso que às vezes o discurso ele é muito... não toca no como, né? Ele fica um discurso mais idealista, né? De defender essa ideia do que prático. Né? Cara, beleza, não, podemos fazer, mas desde que você me prove que o resultado faça sentido, que seja viável financeiramente, etc. Se alguém explicar isso, beleza. Você que é um cara muito ligado a essa parte do open source, assim, como é que você enxerga? Você acha que vai ter viabilidade da gente ter interoperabilidade no futuro, ou você acha que isso é realmente uma falácia e que as necessidades ou necessidades específicas de cada fabricante, né, que não se beneficiam tanto disso, Sim, vão impedir que a gente consiga chegar lá? Qual que é a sua visão, assim? Então, porque tem também a minha visão idealista e a minha visão realista. Você é um cara bem idealista, né, não? Eu sou bastante idealista. A gente enxerga assim mesmo. Mas o que eu vejo? Por exemplo, minha namorada, ela é desenvolvedora, né, então... e também dessa experiência que eu tive, assim, e muito do que ela desenvolve não tem essa coisa que a gente tem, do software A, do software B, é código, né, e código é padrão, uma coisa tem que conversar com a outra, então interoperabilidade meio que é nativa, né, mexe com APIs, essas coisas. Por exemplo, outro dia ela trabalha numa empresa desses cartões de benefícios, e aí ela me mostrou que, né, agora ela consegue colocar esse cartão de benefício numa carteira digital do Google Pay e tal, e eu fiquei assim, cara, isso é incrível, eu não faço a mínima ideia de como que isso acontece, mas tem que ter alguma interoperabilidade, né? Tipo, tem uma coisa que conversa com a outra e tem que ter um padrão acordado, né? Então, eu já fiz algumas palestras sobre open source, e assim, se a gente olha para a internet, o HTML é o padrão para você exibir uma página na web. Não tem discussão, né? Já está consolidado. Já está consolidado. Hoje a ideia, talvez, do IFC fosse ser isso, né? Mas ele não está consolidado. E talvez, por que ele não está consolidado? Porque talvez não tenha tanto apoio. Possivelmente. Né? E aí tem essas questões, é interessante para o fabricante apoiar, não é?
né? Você tem softwares livres aí. Outros que já têm domínio de mercado e vai perder isso. Para quê? Ou então, né? Como que essa empresa teria que pensar isso? Então, eu acho que é a mesma questão que a gente viu, assim, nos últimos 10 anos, né? Eu acho que está sempre avançando e, por exemplo, hoje o Speckle é uma forma de interoperabilidade que é muito boa para a gente, para um uso específico. Alguém que está trabalhando forte nisso aí é o Adriano Ribeiro também, com o Elos. Tem uma similaridade aí com o Speckle. Não sei se chega a concorrer, mas são iniciativas que a gente vê que realmente estão indo para um caminho paliativo, enquanto a gente não tem uma definição clara do mercado de para onde isso vai, né? Cara, eu queria te convidar para fazer um comentário aqui. Produção, a vinheta, né? É hora do nosso... comenta aí! Eu peço para gerar, para a inteligência artificial gerar algumas imagens assim de um antes e depois, no contexto da nossa conversa. E aí eu queria que você comentasse as imagens geradas aí a partir da inteligência artificial. É engraçado, né, que essas duas, assim, elas até que são bem parecidas, porque ainda tem muito jogo dos 7 erros, né? O fundo mudou, as telas ficaram maiores, assim, mas ainda tem muito papel, né? Então acho que é talvez um momento que a gente esteja, assim, de transição, né? Ele é mais para ir do que para essa de cá, né? Que tá muito... totalmente digitalizado, porque talvez aqui a gente não confie tanto ainda no digital. Minha mãe sempre dá um exemplo, né, de quando ela tinha conta numa agência de banco, que era a única agência que ainda, se, por exemplo, acabasse a energia, o cara conseguia fazer depósito e tal, porque ele tinha os livros, né? Então ela falava assim aí, ó, viu, acabou a energia, para tudo. Para tudo. Mas realmente é uma transição que a gente vê, assim, né, e talvez aqui a expectativa de quem está contratando, né? Aqui é como a gente realmente podia estar ou tá ali ainda, dependendo, ou tá aqui, e às vezes quando você está entregando, o cliente acha que você está assim. Sim. Então, mas é um caminho sem volta essa questão da digitalização, do uso de inteligência artificial. É um caminho sem volta, né, José? A gente vê que não volta, né? Mas que ainda tem muito processo que não tá lá, né? As coisas não estão conectadas, né? Tem muita quebra, assim, de informação no meio do caminho. E aí, de novo, é o como, né? Tem que pensar no como das coisas. O que a gente vê também, né? E eu queria que você comentasse, no nível de precisão, né? Que a gente tende a chegar. E falando de expectativas também, como a gente poderia estar e não estar. Porque a sensação que a gente tem é que a gente deveria ter um projeto hoje sem erro, né? Sem erro, talvez é a palavra, ou pelo menos deveria ter um projeto mais otimizado possível, né? Sem interferências, com as melhores rotas pensadas, melhores soluções de materiais. A gente deveria ter um ambiente com todo o planejamento de obra realmente pensado, com uma AWP sendo aplicada já em fase de projeto de maneira muito consolidada e tal. Mas não é assim a realidade. A gente tem muitas lacunas nesse meio do processo. Como que você enxerga isso também? Ou você está vendo algumas iniciativas mais robustas e que estão conseguindo? Como é que você está enxergando o mercado como um todo aí? Eu acho que tem vários fatores para isso, né? Porque você tem... também teve, assim, a transição dos profissionais em si, né? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar como projetista e não foi tão tarde, que a gente tinha muitos cabeças brancas, né? Muitos sêniors, masters ali. E aí essa galera já estava quase numa idade de aposentar, né? Se não já aposentaram ou se estão em vias de. E aí tá entrando uma safra nova. E aí são realidades diferentes, né? Uma galera que foi formada, assim, com experiência de projeto num tempo em que prazos eram diferentes, custos eram diferentes, ferramentas eram diferentes. Então, assim, hoje, né, acho que tem essa ideia muito da palestra de BIM
de criticar o projeto em CAD, mas bons projetos foram feitos em 2D, né? A engenharia mundial, ela não só errou. E quem nunca escutou que está nesse mercado de tecnologia, que não, quando eu fazia o projeto em CAD era mais fácil, era mais rápido, ou alguma coisa do tipo, né? Sim. E aí também acho que essa questão que projetos foram talvez ficando mais complexos também, né? É verdade. Porque, assim, as coisas, no geral, elas vão ficando cada vez mais complexas, né? Sistemas, tanto, por exemplo, uma tecnologia que vai ser aplicada na planta lá, né? Você tem sistemas de automação, IoT agora, que eu tenho que, às vezes, já pensar antes. E acho que é a questão também econômica, né? Porque você está, por exemplo, trabalhando num projeto de uma planta nova de um determinado mineral, né? O preço desse mineral no mercado influencia o prazo do projeto. A janela de investimento que ele tem que pegar. Ali, Então, assim, às vezes quem está tomando a decisão, né, é alguém que está olhando para um gráfico, assim, né, de normalmente mercado de ações. E isso influencia muito, assim, a gente que está ali no dia a dia projetando e também pensando nisso. Então, é muito difícil, né, lidar com isso, e acho que talvez seja alguns fatores para a gente tem ferramenta, né, para otimizar tudo, a gente tem ferramenta pegar a melhor computacional, solução ali. tem processo, né, Para simular digitalmente realmente o que vai ser construído. Se eu pego o AWP, o FEL, né, falta de ferramenta não é a época que a gente está vivendo. Né? Falta de tecnologia não é o problema, de metodologia não é o problema. Acho que é muito o cenário do mundo, assim, como um todo, né? Que é complexo. Mas você não enxerga realmente que a gente está usando essas ferramentas na totalidade, no potencial que elas têm. Né? Não. Tanto que, né... eu digo, é o mercado mesmo, como um todo. Sim. Se a gente, né, por uma questão de custo da ferramenta, a gente não conseguir viabilizar o modelo de negócio, né, porque a gente vê assim, ferramenta tal, se faz isso, tem outra que faz isso, faz isso. Põe tudo no combo aí, você não consegue pagar. Não consegue pagar. E a gente tem soluções de todos os preços, na verdade é essa. Mas para alguns casos a gente não consegue sair de algumas muito caras, né? Principalmente quando a gente vai para análise computacional. Sim. Que aí fica o preço bem puxado mesmo. Sim. Legal. Cara, fala um pouquinho de para onde vai esse mercado aí? Como é que vai ser daqui 10 anos? A gente até falou que a gente acha que vai ser, gostaria que fosse diferente, mas como é que você enxerga? Daqui 10 anos, o que você vê de... Eu acho, assim, inteligência artificial, eu acho que é uma coisa que é uma coisa que deveria estar no radar das pessoas e não de ser uma coisa legal de usar, né? Mas que resolva de fato alguns problemas, né? Que ajudem a gente, etc. Tem muita tecnologia que já está disponível e que a gente não está usando o potencial máximo. Então, uma coisa que, por exemplo, eu vejo pouco se falando é da produtividade no uso das ferramentas, né? Então, de automatizar, ou então, né, na própria PhD a gente fez um treinamento com todo mundo da empresa para saber abrir um arquivo de Navisworks. Não tem por que alguém chamar alguém para abrir um modelo numa reunião. Não é incomum uma reunião de design review ser conduzida pelo administrador do software, BIM manager lá. Isso. Enquanto deveria estar sendo conduzida pelo especialista da área, Exato. Concordo demais. Né? E é muito básico. Um treinamento de naves. É um treinamento simples, 2 horas. É um esforço baixo. É verdade. Né, para um benefício muito grande, assim. No cliente que eu tô agora, eles foram conduzir uma reunião interna de um design review, né? E aí começaram a abrir desenhos em CAD, né? Aí até rolou uma brincadeira, assim, ó, vira pra lá, finge que você não tá vendo. Muito bom. Mas aí logo começou a surgir, por exemplo, muita dúvida espacial, né? Aí eles abriram o modelo, e assim, eu tava só de ouvinte, eu não precisei falar nada. Muito bom. Então eu achei muito legal, né, do pessoal, né, por iniciativa própria, por enxergar o porque benefício. acaba a gente virando gargalo nessa hora, né, especialista. Exato, né, exato. No momento vira gargalo. Então uma coisa eu espero, né, e eu acho que eu tento fazer isso por onde eu passo, é de
do BIM não virar um fim em si, né? Ele é o BIM acho que vai ser legal, a automação de projetos, quando a gente não falar mais disso, for assim, Tiver natural, né? Parte do processo Enquanto natural. for novidade. E eu sinto um negócio também que há dois aspectos. O romantismo em cima disso, né? Tem gente que realmente ainda romantiza demais. E o outro é uma ideia de que é muito difícil, de que né, de que é complexo, de que isso também eu acho que atrasa muito. Sim. Como você disse, olha, um treinamento de naves, 1-2 horas você capacita o profissional para as funções básicas ali na ferramenta e traz um benefício enorme. Eu te pergunto, como é que na altura dessa do campeonato o próprio profissional já não... Ele faz 5 anos de faculdade. Alguns casos 8, alguns casos 18. Mas treinar 2 horas naquela ferramenta para falar assim, não, aqui eu sou independente para operar ela, não chega lá. Então, e às vezes é porque na cabeça do cara aquilo não é tão simples assim. Então, a gente tem 2 lados, o romantismo e essa dificuldade de simplificar o que é simples. Sim. Se você pegar as ferramentas mais complexas que a gente tem hoje, elas vão ter o quê? 40, 80 horas de treinamento, não é verdade? Sim. É muito pouco, né? É pouco com o benefício que a gente tem de dominar aquela ferramenta e tal. Sim. E para quem viveu com salas de treinamento cheias, olhar para o mercado ainda hoje e ver que tem tanta gente ainda sem capacitar, a gente também está fazendo uma capacitação em massa dentro da empresa, e é o tempo inteiro, porque você recruta e vem e o profissional não tem a expertise. É frustrante, né? Isso de ter tanta gente ainda sem um conhecimento tão básico falando desse assunto de fazer projetos hoje, que é o que você falou. Enquanto isso não estiver acontecendo de maneira rotineira, fica como algo plus, né? E aí não sai desse círculo vicioso. Por ser plus é mais caro, por ser plus é mais trabalhoso. Exatamente. Então fica... É mais escassos os profissionais, então você tem dificuldade de entregar nos prazos que estão sendo sugeridos e por aí vai. É um círculo mesmo vicioso, não é verdade? Sim. Mas você enxerga que daqui a 10 anos a gente vai estar voando, então. Não. Nisso eu sou realista. Já gato escaldado, como dizem. Eu acho que é por isso, é por ver que, assim, você sempre vai ter... Mas eu acho que, assim, empresas e profissionais que tenham esse ímpeto, né, de ir um pouco mais além, né, porque às vezes eu chego na empresa, assim, dar uma consultoria, né, já atalho tudo, vai por aqui, aí no outro encontro, e aí, galera, como é que... então, veja bem. E tal. Aí, assim, eu entendo que a né, rotina a gente vive uma rotina estressante, mas às vezes é isso, sabe? É um pouquinho a mais todo dia. Também, assim, uma coisa que eu acho muito legal é as ideias de metodologias ágeis, né? De errar rápido, errar pequeno. Pequenas entregas. Pequenas entregas, parciais, pequenas vitórias, né? Porque, às vezes, eu vejo muito, assim... O pessoal quer implementar uma coisa nova e tem que ser uma coisa muito grande. Muito grandiosa. Cara, começa pequenininho. Uma vez eu escutei de um consultor da FIENG, de um programa de inovação que a gente contratou, e muito legal que é o que ele disse, uma ideia grande, né, um projeto grandioso, é tão bom quanto muitos projetos pequenos do mesmo tamanho. Exato. Só que ter uma ideia grandiosa é muito mais difícil do que elaborar muitos projetos pequenos e ter o mesmo benefício de um projeto grande. Cara, fala um pouquinho de um negócio que eu tô curioso aqui. Como é que foi a sua experiência de sair do mercado de engenharia e ir para marcenaria? Como é que foi essa experiência aí? Foi uma doideira, né? Também, uma doideira, né? De um lado. Por que não? Mas acho que porque era um momento meio você precisava, pessoal, assim, você falou isso. Eu acho que por um lado foi minha vontade de ter a coragem de tentar. Legal. Né? Porque assim, só dando um spoiler, falhou, tá? não deu certo. Cara, não falhou, né? Mas foi... Eu gosto muito da ideia de artista nessa hora, né? Que eles falam, só tem duas coisas.
Ou você ganha ou você aprende, né? Você ganha de todo jeito. Então, assim, é uma coisa que eu nunca vou me arrepender de nunca ter tentado, né? Mas acho que foi um momento em que eu tava muito estressado, né? Trabalhando muito e num nível de ansiedade muito alto, né? Por coisas que estavam acontecendo também na minha vida. Entendi. E de certa forma eu planejei também esse movimento, né? Eu lembro de eu te falar que eu queria sair. Até eu sair foram 5 meses, Isso aí. né? E eu Então, fingindo de bobo, né? Você lembra disso? me ajuda a arrumar alguém. Também. Mas assim, é o que eu falei, eu não, né, não me sentia no dever, assim, tinha um compromisso, né, não queria sair, Não, foi jogando totalmente tudo pra profissional, cima. né, cara? Então, né, guardei dinheiro pra poder, assim, considerar que eu vou ficar tantos meses sem ganhar nada. Mas aí aluguei um espaço numa oficina, né? E a minha ideia era criar alguns produtos, né? Cara, tem uma Exercer imagem muito legal essas. que é uma bicicleta de bambu. Isso foi pra frente, cara? Não, então, isso foi no intercâmbio, né? Foi o meu Tá. projeto de Foi antes. pesquisa quando eu estava lá, na Inglaterra. E aí era até um projeto que eu conversava com um colega da oficina sobre a gente fazer uma bike de madeira, alguma coisa Você assim. lembra do Adriano Procópio lá da Draga? Sim, sim. Ele é um entusiasta Do assim, de bambu, né? bambu e tal. Ele tinha uma empresa, né, que trabalhava com montagem de estrutura. Ele Não, tem gente plantação aí fina pra todo demais. lado. É gente fina demais. Mas vocês conseguiram construir alguma ou ficou no projeto? Não, ficou no projeto. Eu acho que ainda tem os arquivos até de inventor Inventa, até né? Eu lembro hoje. das análises de tensão. Eu mexi com impressão 3D, aí eu cheguei a comprar uma impressora. Aí hoje eu tô levando lá para PhD, por exemplo, Legal. pra gente começar a prototipar algumas coisas. E, Muito enfim, legal. não sabe o que vai Uhum. rolar, mas acho que só de ter isso ali, sabe? Alguém olha, tem uma ideia. Você teve uma outra experiência muito legal também, que foi na Paragrana, né, cara? Foi depois também da Engemax, É. né? Foi eu, o Ricardo, o Napoleão e o Alexandre Fraga. Foi bem bacana, assim, foi a primeira experiência de Empreender, né? empreender, Muito legal. E foi muito, muito bom, muito sofrido, né? Não tem dúvida. Assim, eu entendo muito o que é, né, as dificuldades que você tem de contratar gente, né, de faturar, né, correr atrás de projeto. E aí acho que foi um momento que eu também me cansei um pouco disso, porque eu queria, né, eu gostava ali, pô, de solucionar o problema e entrar ali no detalhe das coisas e tal. Hoje eu acho que eu tenho mais uma visão mais estratégica, né, de produto, de como vender também. Se você parar pra analisar, muito intenso, né, José? Pegar os últimos 10 anos, que é o que a gente tá mais analisando, Caramba. muito intenso, né? Muita mudança, Uhum. muito know-how adquirido mesmo, muita coragem, cara, muito reconhecimento também. Você é um cara muito reconhecido pelo nosso meio, sabe? Sempre que a gente tá conversando, pô, José Vargas, esse assunto é uma referência pra gente e tal. Muito legal ver Não, e a sua desenvoltura, a ascensão e a posição que você ocupa no mercado mesmo. Espero que isso só suba. Mas só comentando sobre essa coisa de José Vargas, eu acho muito engraçado que tem pessoas que, assim, eu já conheço há muito José tempo Antônio Ribeiro e me Vargas. chamam de José Vargas, nome e sobrenome. Cara, É José. José, ou então tem gente que me chama de Vargas, né? Mas sabe qual é o problema? Que a gente fala assim, se eu chamar de Zé, vai parecendo que eu tô só a gíria, né? Zé, não, aí a gente... Talvez é por... Mas brincadeira, porque o ambiente de trabalho era um pouco mais formal, mais quadradão nosso, né, José? Então, mas eu Mas acho como que você engraçado. prefere? Então, Talvez... eu sou José Antônio. José Antônio. Então, o meu apelido na família, né, e minha namorada, por exemplo, me chama é Tom, na verdade. Tom, é verdade, Zé Tom, né? Né, tanto que meu Instagram é Tom Zé. Tom Zé. Então, assim, mas sempre foi Zé, né? Ou então depois começou a ser Vargas também, porque às vezes tinha já um José na empresa, aí você adota seu sobrenome. Né? E Vargas acho que é um sobrenome que não é tão comum, assim, É forte, né? É diferente. Mas eu atendo qualquer um, assim. Qualquer um.
Mas assim, de uns tempos pra cá eu às vezes me apresento como Tom, né? De tipo, é o apelido que eu mais gosto, por Aham. exemplo, né? Mas às É vezes, mais mas eu ligado ao sempre me tom mesmo. apresentei quando meu primeiro nome é José, eu sempre, José. É. E aí fica mais em destaque, mas minha mãe me chama de Tom, minha irmã me chama de Tom. No ambiente profissional, é Ou Vargas então, mesmo, é José mas é Vargas. engraçado que no ambiente profissional, por exemplo, o João Ramasek, Aham. ele me conhece como Tom. Como Tom, ele sempre referiu de Mas por você como quê? Tom mesmo. Porque eu conheci ele na trena, O né? Rodolfo também, acho que O Rodolfo. Mas o Rodolfo eu catequizei ele. você doutrinou ele. É, mas o João eu conheci pela trena, que era do Altivo, do Arte, e o Altivo tinha sido estagiário de um chefe que eu tive. E esse chefe que eu tive era amigo da minha família. Então, geralmente, quem me conhece pela família acaba me chamando de Tom, Legal. né? E aí no trabalho ou escola sempre foi Zé É, e tal. maneiro, cara. A gente tá caminhando pro final aqui. Já queria ir te agradecendo, mas antes, a gente tem um superpoder aqui que a gente ativa ele no final, Ah, assim, é? você vai ter direito de mandar uma mensagem, né, uma postagem no WhatsApp, no Instagram, do mundo inteiro agora. Caramba. É uma mensagem que você vai mandar pra molecada que tá chegando. Uma coisa que eu costumo dizer aqui é que a gente custa ter consciência do papel que a gente tem e que a gente desempenha pra galera que tá chegando, sabe? Uhum. E você é uma referência aí no mercado, então queria que você dissesse para essa galera que tá chegando aí de maneira bem curta, porque você vai mandar para o mundo inteiro, então vai ficar cara a conta. Aham. Brincadeira, é só uma questão de objetividade mesmo. Não, o que você tem a dizer para quem tá chegando aí? Quais são os conselhos, Uhum. direcionamentos que você daria Entendi. pra galera? Então, ó, É, valendo. então, para quem tá chegando, primeira coisa, não vai sentar na janela, mas eu aconselho assim a sempre pensar como se alguém já tivesse tido o problema que você está tendo, né? Eu parto dessa premissa para qualquer coisa, assim. E acho que isso ajuda muito a não começar do zero, não achar que eu sei mais. Acho que é uma questão de humildade também. Então, parta sempre desse princípio, assim. Alguém já teve o problema que eu tô passando. E isso acho que também para qualquer coisa na vida, né? Mas acho que é isso. Legal. Nos dias de hoje é difícil ter uma novidade de problema, né? Não acho que você é especial, tão especial assim, né? É interessante isso. Porque a gente tem, né? Ainda mais quem tá um pouco mais ligado à tecnologia, começa a desenvolver alguma coisa e acha que vai sentar no corredor mesmo, né? É, Vai sentar na janela mesmo, né? Não no corredor. E muitas das vezes você tá fazendo mais do mesmo, então já tem alguém que passou daquilo ali não, e já tá lá na e frente. também pensando de outro E a jeito, humildade, que é um negócio que realmente é marcante mesmo, né, cara? e um negócio também, se você pensar isso é assim, sempre vai ter alguém para me ajudar, né? É, Sempre vai ter alguém que pode me ajudar nisso, assim. tá disposto ao aprendizado, né? Que E a se, troca, né? né? E não querendo falar que não existe inovação nem nada, Que mas isso, qualquer pessoa já se frustrou com alguma coisa, teve um problema, ou então, né, se você quer criar alguma coisa nova, sempre vai ter alguém que também vai ter o teu mesmo incômodo, assim. verdade. Então Bacana, tentar achar essa pessoa, assim, bacana. essa coisa. Show de bola. Muito obrigado mais uma Muito vez. obrigado, cara, É pelo um papo, convite. como sempre, show de bola, né? Descontraído, leve e parabéns pela carreira, pela pessoa, né, que você é também. Espero que a gente se encontre mais nesse ambiente que é novo ainda, né? Também estou me adaptando, Uhum. mas a intenção é de fato deixar registrado esse bate-papo, um pouco da sua personalidade, da sua vida um pouquinho fora também, né, da sua trajetória aí que inspira muita gente com certeza. Muito obrigado mesmo pela troca aqui. Tá? Obrigado, cara. Também, assim, Valeu, falar que, pra valeu, mim, cara. você é uma grande, grande referência, assim, né? Acho que também, tanto de carreira como de pessoa, né? Acho que eu me abri, assim, para você e você também
né, aturou minha inconstância, assim. Então você sabe como é que eu sou nesse sentido. Mas, não, fico honrado mesmo de vir aqui e a gente poder trocar essa ideia e também compartilhar, né? Isso Bacana, é cara. massa. Obrigado mais uma vez, viu? Da hora. E ó, obrigado vocês também que aturaram a gente até agora. E fique ligado que daqui uns dias tem mais podcast pra vocês. Grande abraço, até mais.